Olá, o Trajetórias está no ar. Hoje nós vamos apresentar mais uma vereadora eleita para a legislatura de 2013 a 2016 aqui em Porto Alegre. Ela é a única representante do PPS na Câmara Municipal. Eu estou falando de Anne Ortiz, vereadora que promete dar prioridade a projetos na área da educação. Anne Machado Ortiz tem 29 anos, é solteira e natural de Canoas. Nascida em 19 de outubro de 1983, é a mais velha dos 5 filhos da enfermeira Isalete Machado e do político e engenheiro mecânico Ernesto Ortiz. Assim que concluiu o ensino médio, Anne começou a colaborar como voluntária em projetos sociais junto a comunidades carentes de Porto Alegre. Em 2003, mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar artes cênicas e cursar Direito. Morou na cidade por cerca de 3 anos e chegou a fazer alguns trabalhos como atriz. Mas, em 2005, decidiu voltar à capital gaúcha para ficar mais próxima da família e retomar as aulas na Pontifícia Universidade Católica. Em 2008, apostou em um novo desafio e candidatou-se pela primeira vez a vereadora da capital pelo PSDB. Mas Anne não alcançou o número de votos necessários para assumir o posto. Em 2009, concluiu a graduação em Direito e começou então a atuar como advogada autônoma. No ano seguinte, voltou a disputar uma eleição, desta vez para deputada estadual, ainda pelo PSDB. Mas foi como assessora do então deputado estadual Luciano Azevedo, hoje prefeito de Passo Fundo, que Anne decidiu trocar de partido e tentar novamente uma cadeira no Parlamento de Porto Alegre, dessa vez representando o PPS. Nas eleições de 2012, Anne somou 5.940 votos e foi a 24ª candidata mais votada entre os 36 representantes da Câmara Municipal. Vereadora, obrigada por nos receber na sua casa. Tudo bem? Tudo bem. Para começar a nossa conversa, então, eu gostaria que a vereadora contasse um pouquinho como começou esse interesse pela política, como é que começou a trajetória política. Claro. Eu, desde muito pequena, eu convivo com a política. O meu pai se naturalizou brasileiro e se filiou a um partido e se candidatou a prefeito de Palmares do Sul, uma cidade que é sede de Quintão, que foi a praia que eu cresci, assim, a minha família foi para lá por causa do comércio e por ter uma identificação muito grande, por ter trabalhado muito pela cidade, ele decidiu se candidatar a prefeito e aí foi eleito já na primeira vez e desde então eu participo muito, assim, eu me envolvi, eu era criança, eu adorava, assim, toda aquela história, a campanha, ir para as ruas e me lembro também da primeira vez que a gente teve o voto direto pós-ditadura. Me lembro da minha mãe ir votar e eu ir de mão com ela, assim, ai, vamos votar, eu vou votar junto. Então eu sempre gostei muito da política, eu sempre tentei participar da maneira que foi possível, assim, logo que eu saí do colégio. Eu me cadastrei no Parceiros Voluntários, para poder fazer algo, assim, algo a mais, algo que pudesse ajudar outras pessoas. E daí surgiu, e um dia eu decidi, até por estar super descrente com a política, por achar que a gente poderia ter pessoas melhores, e aí reclamava muito. Daí eu falei, eu não vou ficar reclamando e vou me candidatar. Aí juntei algumas amigas minhas e disse, olha, vou concorrer. E aí elas super toparam, assim, aí a gente fez a campanha junto num grupo de amigas, isso foi em 2008, a primeira vez que eu me candidatei, e eu fui bem, eu fiz acho que 1.400 votos na época, fiquei super contente, assim, eu fui a mulher mais votada do partido, então isso me deu mais vontade ainda de seguir, e aí foi, né? Daí foi caminhando, eu concorri de novo em 2010. Aí eu fui, já tinha um grupo maior, né, de amigos me ajudando.
antes mesmo de concorrer, só para organizar assim cronologicamente, antes mesmo de concorrer a primeira vez em 2008, quando eu voltei a morar em Porto Alegre, eu decidi que eu ia eu tinha um comércio e eu sentia falta das pessoas ter um trabalho melhor, ter uma qualificação melhor, e decidi fazer um trabalho de qualificação profissional dentro de uma comunidade, que eu tinha uma grande amiga, que até hoje é minha amiga lá nessa comunidade, que é a Dona Nora, de qualificar as pessoas daquela comunidade para poder encaminhar para o mercado de trabalho. Então eu comecei a fazer esse trabalho lá, e junto com a vontade de concorrer, de ter uma ideia assim, de poder fazer mais, de poder trazer informações de fora, de trazer experiências para dentro de Porto Alegre, para poder transformar a cidade que eu adoro, que eu resolvi, depois de um tempo morando fora, que eu queria ficar aqui, que é aqui que eu gosto de viver, é aqui que eu quero morar, que eu quero ter filhos, que eu quero trabalhar, de desenvolver e de poder fazer Porto Alegre uma cidade melhor. Aí eu concorri em 2010, concorri a deputada, foi uma experiência super importante, acho que a gente amadurece muito. Também não me elegi, né, nessa eleição, mas eu consegui uma quantidade de votos maior, eu adquiri o respeito de muitas pessoas. Para 2012, eu fazer uma votação que para mim não foi surpreendente, assim, porque foi fruto de um trabalho, mas eu fiquei muito feliz por ter o reconhecimento desse trabalho que eu já tinha muitos anos. Claro que eu fiquei chateada quando sai na mídia, a Anne, uma guria bonitinha, não sei o que, se elegeu. Não foi assim, sabe? Isso quem diz é quem não me conhece, é quem não conhece o meu trabalho, quem não conhece a minha trajetória, que eu estava já na terceira eleição. Eu até brinquei, sabe, com os jornalistas, falei, olha, se fosse por uma cara bonita, eu estava eleita lá em 2008, né? Então foi uma trajetória, eu fico muito triste quando acontece isso, porque é um tipo de preconceito, sabe? É um preconceito comigo, mulher, é um preconceito com os eleitores que votaram em mim, porque eles não votaram por isso, eles esperam, são pessoas que são críticas, sabe? Tu tá, então, levando o eleitor a votar meramente por uma figura e tá ignorando toda a parte crítica que ele faz de uma pessoa política, desvalorizando o voto, sabe? E isso não pode acontecer. E vereadora, voltando um pouquinho então no tempo, quando a senhora se filiou ao PSDB, como é que foi essa questão da filiação partidária? Bom, eu primeiro me filiei ao PSDB porque eu tinha um contato assim com o partido, era um partido que eu frequentava, que eu conhecia pessoas, então eu estava envolvida de certa forma com o partido e acabei me filiando no PSDB. E aí eu concorri, as 2 vezes que eu concorri foi pelo PSDB. E depois houve aí uma mudança de partido, né? Sim, depois da segunda eleição, em 2010, eu fiquei um pouco decepcionada assim, com a política, com como que o partido tratava as coisas internas, assim, e decidi que eu não queria mais. Falei, eu não quero mais, eu estava formada já, vou me dedicar à minha profissão, vou advogar. Fui advogar num escritório e o Luciano Azevedo, deputado na época, me convidou para conversar e disse, não, Anne, eu acho que tu tem que continuar, a gente precisa da juventude, precisa de mulheres que batalhem como tu, então vem pro PPS, volta, não desiste e tal. E aí eu acabei indo. Primeiro, eu falei, vou pensar então, vou conhecer mais o partido. Aí eu conheci mais o partido, mais as pessoas do PPS. Eu fiquei muito feliz da forma que eles conduziam, sabe, o partido, a participação dos novos filiados, a participação de como eles me deixavam participar como mulher, para poder levar para dentro do partido a importância da mulher nesse pleito, e não só para cumprir cota, porque a cota dos 30% não é para o sexo feminino. Pode ser para os homens também, quando um dia as mulheres forem a maioria, a gente vai ter que dizer, olha, precisamos de 30% de homens para preencher. Então, eu fui para o PPS, eu trabalhei 1 ano junto com o deputado,
Foi super importante essa experiência. Eu achei assim, ó, ele é uma pessoa sensacional, que trabalha muito, que leva a política muito a sério. E ali eu vi assim, nossa, é essa maneira que eu quero fazer política, é dessa forma, é indo até as pessoas, é indo até as bases, conversando, entendendo o que está acontecendo e conhecendo também o problema e tentando resolver da maneira que der, né, da maneira possível, para conseguir resolver essas questões. E como foi aí a campanha em 2012? Mudou muita coisa desde a primeira eleição? Já estava mais experiente? Claro, a experiência sempre nos ajuda, né? A gente aprende muito mais com uma derrota do que com uma vitória. Mas a campanha praticamente foi muito parecida, assim. Foi uma campanha feita com amigos, uma campanha feita com a família. A minha família se envolve muito. Os meus tios, as minhas primas, tias, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão ficava furioso que a minha mãe saía para colar lambe-lambe para mim. Ela saía na noite, voltava do trabalho, pegava o balde de tinta, as folhas de cola, as folhas e saía colar cartaz. E ele ficava furioso, Eliane, isso não é trabalho da mãe fazer. Mas é uma maneira de ajudar, é uma maneira de se envolver e eu não tinha muito recurso. É muito difícil e isso é uma questão que a gente tem que tratar também. Agora, na reforma política, os financiamentos de campanha é muito difícil para nós, para as mulheres principalmente, conseguir recurso para quem está começando. Então, é uma campanha financiada por mim, pela minha família e também onde ela se envolve, trabalha e vai voluntariamente tentar ajudar. E além da carreira política, então, a vereadora também tem diversas experiências profissionais, né? Formada em Direito, sim. Empreendedora também, porque dizia que já atuou no comércio em diferentes segmentos. Já tive uma empresa. Desde pequena eu trabalho muito. A minha avó sempre me levou para trabalhar, eu e minhas primas, assim, era vamos, vamos trabalhar. Isso foi muito importante, assim, isso me despertou uma vontade, assim, um empreendedorismo de querer trabalhar e com 18 anos eu abri a minha primeira empresa. E vi como é difícil ter uma empresa num país que os impostos são muito grandes. A minha empresa era uma firma individual, mas eu tinha um sócio. Eu tinha um sócio que me cobrava impostos absurdos e que me deixava à mercê de bandidos. Eu fui assaltada muitas vezes, foi por isso que eu fechei. Porque já era muito difícil trabalhar com a carga tributária que a gente tem e ainda ser assaltado frequentemente. Não consegui suportar isso e acabei fechando a empresa. Foi muito, muito complicado. E eu agora, do outro lado, entre aspas, né? Porque eu nunca vou mudar de lado. Mas eu entendo que o Estado e que aqui dentro de Porto Alegre, o município, ele tem que dar retorno. Tem que dar retorno a quem paga imposto, a quem tem direito garantido constitucionalmente à educação, à saúde, à segurança, e hoje a gente não tem uma educação de qualidade. Essa é uma das minhas bandeiras, batalhar por uma educação de qualidade. A saúde, que está o caos, está o verdadeiro caos, a saúde está inadmissível, não tem mais como a gente manter a saúde dessa maneira. Tem que ter plano, tem que ter projeto, e projeto a longo prazo. Não pode tu pensar assim, eu vou fazer um projeto para o meu mandato. Se eu não tiver se eu não tiver como vereadora, mas eu quero plantar uma semente que ela dure a longo prazo. Não importa quem é que vai colher os frutos, o importante é que a sociedade, que todos nós vamos ser beneficiados, né? E o curso de Direito, a experiência como advogada também estão auxiliando na sua atuação como vereadora? Com certeza, com certeza. E eu não quero nunca deixar a minha profissão de lado. Assim, eu sou advogada, eu quero continuar advogando, quero continuar trabalhando nesse meio que eu sou apaixonada e quero poder sempre estar batalhando por outras causas também, né? Não só na causa política.
E durante um tempo a vereadora também morou fora de Porto Alegre, né? Viveu no Rio de Janeiro, uma experiência diferente, cursou artes cênicas e direito. Sim. Já naquela época. Foi super importante, assim, primeiro porque eu fui bem nova para o Rio, fui morar sozinha, me virar sozinha numa cidade grande que tem um outro ritmo, que tem uma outra levada, então foi muito importante para mim, foi um amadurecimento muito legal, cursando lá eu conheci uma outra realidade, onde a gente tem a poucos quilômetros o metro quadrado mais caro do Brasil e talvez de muitos lugares do mundo, e a metros dali uma favela que na minha época não podia entrar, né, era um território fechado, que rolava muita troca de tiro. Eu até uma vez me peguei numa situação de estar voltando de ônibus e ter que dar ré, o ônibus teve que dar ré, todo mundo dar ré, porque estava tendo troca de tiros entre a polícia e a favela. Então era uma outra realidade, só que ao mesmo tempo tinha movimentos sociais dentro dessas comunidades, o teatro tentando resgatar aqueles jovens, tentando botar eles no caminho do bem. E isso foi muito importante para mim, muito, muito engrandecedor. E foi uma experiência muito boa, assim, que se eu pudesse, repetiria 1000 vezes. E voltando agora à eleição como vereadora, durante a campanha a senhora não fez muitas promessas, né? Disse que queria fazer uma política diferente. Mas o que os eleitores que apostaram na Anne Ortiz podem esperar? Eu não fiz promessa, porque depois a gente não sabe como é que vai ser, né? Era a minha primeira campanha, é tudo novo. Eu sempre trabalhei com a ideia de projetos, assim, concretos, de tentar desenvolver e aumentar o trabalho que eu já vinha fazendo, que é de qualificação profissional, de encaminhamento para o mercado de trabalho, de poder ter um diálogo aberto com a população, porque os projetos, não adianta ficar montando 1000 projetos e fazer um plano que talvez a gente não consiga desenvolver. O que eu sempre prezei e é como eu estou desenvolvendo, e nesse primeiro trimestre eu acho que já funcionou assim, que é o diálogo com a população. O diálogo através das redes sociais, o diálogo através de um gabinete aberto a receber as informações. Eu sempre me propus muito a não ficar dentro do gabinete, a ir até a comunidade, até onde as pessoas precisam muito de um vereador. E a vereadora comentava que tem como uma das principais bandeiras a educação, os investimentos, a qualificação da educação, e acabou assumindo a presidência da Escola do Legislativo, Julieta Battistioli. Quais são os planos, como vai funcionar, o que vocês pretendem desenvolver através desse projeto? Bom, primeiro que foi muito importante para mim a presidência da escola. Convidei o meu colega Marcelo Garbosa para compor comigo e ser vice, por ser também uma pessoa nova, um vereador de primeiro mandato. Eu acho que, e um jovem, a gente juntos poderia fazer um bom trabalho. É um desafio grande, eu tenho muitas ideias para desenvolver. O papel da escola é muito importante dentro da estrutura da Câmara, de qualificação dos quadros, de qualificação dos vereadores. Hoje, um vereador não chega lá sabendo como monta, como faz um projeto, e isso é importante. A gente tem que estar sempre se qualificando e sempre se desenvolvendo para poder representar e fazer bem o nosso papel. E eu também quero conseguir conectar a escola e levar a escola e o que é a política para dentro da população, para que a população consiga também ter um vínculo maior através da escola com os vereadores e com a estrutura e conhecendo mais a casa. Eu quero poder também fazer um projeto que eu uso muito a ferramenta, que é a internet, que são as redes sociais, da democracia digital, que eu acho que a gente tem que buscar isso hoje, que é o que é o futuro, né? É a democracia digital, é através da internet, o vereador, o político, a pessoa que tem mandato, conseguir compartilhar com as pessoas tudo que se faz, tudo que se desenvolve e poder fazer um mandato mais participativo. Quem sabe um dia a gente ter até votações
com participação popular através de uma democracia digital. E agora, como vereadora, como representante dos porto-alegrenses, como aproximar mais, então, os jovens da política? O nosso papel é desmistificar e tentar mostrar para a população que generalizar é, no mínimo, uma burrice, sabe? Eu não gosto de usar essa palavra, mas a generalização da política, como existem muitas pessoas dentro da política, algumas que não são boas, mas muitas pessoas boas. Muitas pessoas das quais eu posso me inspirar, das quais a população pode acreditar que está sendo bem representada, como em todas as classes tem. Dentro da classe médica tem as pessoas boas e as pessoas ruins, dentro da classe de advogados, de todas tem. Então, dentro da classe política também tem as pessoas boas e as pessoas ruins. E a nossa função é tentar mostrar que a política pode ser legal, é tentar chamar as pessoas para participar da política e envolver a população. E quanto mais envolvida a população tiver, melhor ela vai saber. E a educação é a base. Por quê? Porque com a educação a gente questiona, a gente aprende. Tu não pode querer que a população ela seja alfabetizada. Tem que ser uma população pensante. Não a alfabetização de saber escrever, ler e escrever simplesmente, mas de interpretar. Tem que buscar a interpretação, porque sabendo interpretar, que a pessoa começa a pensar e questionar e criar o seu próprio entendimento das coisas. E é por isso que eu batalho e é por isso que eu tô aqui hoje. E uma mensagem, então, para os porto-alegrenses? Eu queria dizer para toda a cidade que podem contar comigo, que eu vou fazer o meu melhor, tá fazendo o meu melhor lá dentro. Tem um gabinete de portas abertas, um gabinete aberto à população, que as pessoas podem conversar comigo, ou lá na Câmara, ou no bairro, ou através das redes sociais, para a gente tentar construir uma Porto Alegre juntas, tentar construir um trabalho junto e podem contar também com a força da mulher, né? Que as mulheres fazem acontecer, as mulheres elas fazem uma tripla jornada, são pessoas batalhadoras que querem e que podem contar com essa mulher lá aqui dentro da Câmara dos Vereadores. Vereadora, nós já conversamos bastante, então, sobre a vida profissional, a carreira política, mas agora os telespectadores querem saber um pouco mais sobre o dia a dia, a vida da Anne Ortiz. Então, para encerrar o programa, eu gostaria de propor um pequeno desafio. Vou fazer umas perguntas simples para respostas rápidas, pode ser? Ok. Vamos lá, então. Família. Família, para mim, é tudo. Não tem como descrever, assim, a minha base. A base da vida são eles. Amigos. Os amigos são muito importantes. Uma pessoa que não tem amigos, ela não tem nada. É o que a gente pode ter na vida, assim, é o bem mais precioso e a amizade se funde com a família. Porque eu sempre digo, os meus amigos, eles são a minha família, que não é a família de sangue. E a minha família também são meus grandes amigos. Religião. Eu não posso dizer que sou uma religiosa praticante, mas eu tenho a minha religião, o meu Deus, a quem eu me dirijo, sem precisar ir num local, assim, num templo. Às vezes eu posso conversar com Deus numa praça, na beira da praia, porque a natureza é Deus. Ele está em todos os lugares. Atividade física? Ai, zero agora. Eu fui atleta, assim, eu joguei handball, atleta amador, né? Eu joguei handball há muitos anos da vida, eu adoro correr, adoro fazer esporte ao ar livre, mas eu tô sem tempo nenhum, assim, isso tá me fazendo falta, sabe? De fazer uma atividade física, de estar cuidando, porque a gente tem que se cuidar também. E para mim, a atividade física é cuidar do corpo, cuidar da mente, é um momento que tem ali para espairecer. Eu adoro correr, e eu corria muito, corria na praça, corria na rua, e aí tô sentindo muita falta agora pela rotina de fazer isso. Um hobby? Eu adoro tomar chimarrão. Acho que tomar chimarrão, assim, sentado, conversando com os amigos é a melhor coisa que tem. Um filme?
Um só? Tem um filme que eu amo, que é... Posso dizer uns quantos? Eu gosto muito de Lado a Lado, que é um filme muito lindo, com a Julia Roberts. Eu vou misturar um filme com um livro, assim, que é O Menino do Pijama Listrado, que é um filme lindo, só que o livro é muito melhor do que o filme, que é maravilhoso. Tem um filme super antigo, que é um filme muito bonito, que fala sobre amizade, que se chama A Cura, que eu adoro também. E eu adoro filmes baseados em histórias reais. Todos, assim. Filme baseado em histórias reais, eu gosto de todos. Prato preferido? A massa, uma boa massa com muito molho. Ou então a comida da minha avó, assim, uma comida bem espanhola, paella, eu adoro. Tudo que ela faz com bastante azeite, uma batata frita bem... Vinho ou cerveja? Ah, cerveja. Um destino de férias? Praia. Praia, qualquer lugar que tenha praia e uma canga e areia para deitar e dormir. Animais de estimação? Tenho meu fofo, o meu cachorrinho, eu adoro cachorro, eu sempre tive. E agora tenho um filhotinho, meu filhinho. Um dia perfeito? Um dia perfeito, acho que é aquele dia que a gente consegue conquistar alguma coisa, assim, dar um passo à frente, fazer alguém feliz e ver um sorriso no rosto de uma criança e saber que tu faz parte daquilo, assim. Eu ganho meu dia toda vez que alguém pode ficar contente, que alguém diz muito obrigada, e que tu consegue fazer um bem para uma pessoa. Um desafio? É esse, de ser vereadora de uma cidade tão grande como Porto Alegre. Esse é o meu grande desafio hoje. E como a Anne Ortiz se imagina daqui a 10 anos? 10 anos, olha, eu me imagino fazendo o que eu estou fazendo agora, com disposição para fazer. Talvez já mãe, né? Porque eu quero muito ser mãe, ter meus filhos, poder constituir a minha família, assim como eu venho de uma família linda, eu quero poder ter a minha também. Tá certo, vereadora. Muito obrigada pela atenção, por nos receber na sua casa. Obrigada. Obrigada a todos. O programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta para apresentar mais um vereador da capital gaúcha. Acompanhe o Trajetórias aqui na TV Câmara e conheça os representantes que têm o poder de mudar Porto Alegre. Até o próximo encontro. Eu espero você!